Bom dia, galera, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando aqui então sobre as funções inorgânicas e especificamente sobre as bases, beleza? Então vamos lá, o que são as bases ou hidróxidos? As bases ou hidróxidos são substâncias popularmente conhecidas como com características que são bem marcantes para essas substâncias. Esses hidróxidos, eles têm, por exemplo, sabor adstringente, que é aquele quando a gente come alguma coisa que dá aquele sabor que parece que está amarrando a nossa boca, que está prendendo a nossa língua. Isso é um sabor adstringente, tipo quando a gente come banana verde, sabe? As bases também, elas têm um alto poder corrosivo, semelhante aos ácidos. Algumas bases podem inclusive causar queimaduras graves na pele humana, tá? Como principal característica química que a gente vai utilizar aqui nas nossas aulas para a gente identificar as bases, base é qualquer substância que em solução aquosa libere como íon negativo o íon hidroxilo, tá? Assim como os ácidos, as bases também são condutores de energia quando estão dissolvidas em água, ou seja, elas são capazes de conduzir corrente elétrica quando elas estão dissolvidas em água. E por último, as bases reagem com ácidos formando sais e água. Tá? Essa é a definição básica que a gente vai usar para identificar a base. Porém, a gente não pode levar em consideração algumas dessas características, porque, por exemplo, possui sabor adstringente. Apesar da maioria das bases apresentar sabor adstringente, a gente não pode sair provando os produtos aí para saber se ele possui, se ele é uma base ou não, porque muitas das bases são tóxicas e podem inclusive causar queimaduras. Então não dá para a gente detectar através do sabor as bases. Mas quando a gente come algum alimento que ele tenha esse sabor adstringente, ou seja, aquele sabor que parece que amarra a boca, esse alimento ele tem bases na sua constituição. Essa outra característica aqui de queimar, corroer ou destruir, a gente também não pode utilizar como um princípio para identificar as bases, uma vez que se a gente for tocar nelas, corremos o risco de sofrer queimaduras. Então não devemos aí sair tocando nos produtos que a gente não conhece, tá? Em geral a gente utiliza essa característica aqui e essa outra aqui para identificar as bases, como substâncias que liberam como íon negativo o hidroxila e substâncias que quando misturadas com água são capazes de conduzir corrente elétrica. E a gente vai ver ali que para a gente identificar uma base, existe uma terceira forma de fazer essa identificação, mas falamos mais à frente, certo? Então, segundo a definição mais comum, a definição de Arrhenius, uma base é todo composto que, em presença de água, que em solução aquosa, sofre dissociação, ou seja, sofre quebra da sua molécula, formando íons negativos, um ânion negativo chamado de hidroxila, que é o OH-, e um íon positivo qualquer, tá? Então percebam que aqui embaixo nós temos a equação de dissociação iônica de uma base. A base genérica aqui representada por YOH, onde o Y pode ser qualquer elemento químico do grupo dos metais, tá? Ou até mesmo alguns compostos covalentes. E o OH é a hidroxila, o oxigênio ligado a hidrogênio formando uma hidroxila. Todas as bases apresentam hidroxila em sua composição. Quando esta base ela é colocada em meio aquoso ou quando ela é dissolvida em água, essa base sofre quebra da sua molécula, liberando dois íons. Um cátion, que é o íon positivo. Esse cátion depende de qual é o elemento químico que está ligado à hidroxila. E um íon negativo, um ânion. Esse ânion sempre será o ânion hidroxila, tá? Percebam aqui ao lado, aqui a gente tem uma base muito comum conhecida como hidróxido de sódio, ou popularmente chamada de soda cáustica. O hidróxido de sódio ou soda cáustica, quando dissolvido em água, sofre reação de dissociação iônica, formando dois íons positivos. Dois íons. O primeiro íon positivo, o cátion, é o íon sódio, e o negativo é o íon hidroxila, tá? Aqui embaixo, o hidróxido de cálcio.
O hidróxido de cálcio forma como íon positivo o cálcio e 2 íons hidroxilas, tá? 2 íons hidroxilas. Como que a gente faz para escrever o nome de uma base? Como que a gente vai identificar a nomenclatura das bases? Por exemplo, como que eu sei que essa base aqui, ela se chama hidróxido de sódio e essa daqui hidróxido de cálcio? Para a gente escrever o nome de uma base, existe uma regrinha muito fácil, bem simples mesmo. Toda base ela vai ter como início do seu nome hidróxido de. Toda base começa com esse nome, hidróxido de, tá? E depois, o que eu vou acrescentar no final do nome da base vai depender do qual é o elemento químico que está ligado à hidroxila. Então depende desse elemento químico aqui que está ligado ao OH. Se a gente for procurar lá na tabela periódica, o Na se chama sódio, o Ca se chama cálcio e o Fe se chama ferro. Então o nome dessas bases formadas por sódio, cálcio e ferro ficaria hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e hidróxido de ferro. Só que como o ferro ele pode formar mais de uma base diferente, geralmente a gente usa um númerozinho aqui no final. Esse númerozinho aqui no final ele representa a quantidade de hidroxilas presentes na fórmula molecular da base. Isso serve para quando a gente tiver um elemento químico que forma em duas bases diferentes, tá? Um mesmo metal que forma em duas bases distintas. Então o primeiro aqui ficaria hidróxido de ferro 2, por ter duas hidroxilas, e o segundo hidróxido de ferro 3, por apresentar 3 hidroxilas. Algumas aplicações, ou seja, algumas utilizações das bases no nosso cotidiano. As bases sendo utilizadas em nosso dia a dia, tá? A primeira base aqui é a base conhecida como hidróxido de sódio, o NaOH. Esse produto aqui, o hidróxido de sódio, ele é vendido popularmente com o nome de soda cáustica, tá? Lá no mercado, por exemplo, em lojas de materiais de limpeza, a gente vai encontrar esse produto aqui sendo chamado de soda cáustica. Também tem uma outra derivação dele que vende como desentupidor de pia, chamado de diabo verde, tá? Tudo é composto basicamente por hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele tem fórmula representada pelo NaOH, tá? Esse hidróxido de sódio ele é muito utilizado na fabricação de sabão, tá? Principalmente quem faz sabão caseiro usa soda cáustica para a produção do sabão. E também na indústria de corantes. Ele pode ser utilizado aí também para a fabricação de pigmentos que vão ser utilizados para colorir aí alimentos, para colorir roupas, enfim, utilizado como corante de modo geral. Também pode ser utilizado como produto de limpeza, tá? No caso de desentupidor, aí, os desentupidores de pia funcionam basicamente à base de hidróxido de sódio. E ele ainda pode ser utilizado em outras áreas também, tá? Não somente nessa fabricação de sabão, na indústria de corantes ou na limpeza, mas o hidróxido de sódio aí, ele é usado para muitas outras funções no nosso cotidiano. O hidróxido de amônio, que é o NH4OH, é a única base que é formada por um composto covalente aqui que se liga à hidroxila, tá? O hidróxido de amônio ele é muito utilizado na produção de sais de amônio para servir como um produto fertilizante, tá? Ele pode ser utilizado aí no solo para fornecer nitrogênio para o solo e auxiliar na fertilização desse solo. Além disso, além de servir como fertilizante, ele também é usado na correção da acidez do solo. Quando o solo se encontra muito ácido, pode-se usar hidróxido de amônio, para corrigir essa acidez do solo. E além de corrigir a acidez, você também vai estar fertilizando porque está fornecendo nitrogênio. Ele também é utilizado como produto de limpeza, tá? Hoje em dia não mais, tá? Não se vê mais hidróxido de amônio sendo utilizado como produto de limpeza. Mas antigamente o hidróxido de amônio ele era vendido com o nome de amoníaco, tá? Nas prateleiras do supermercado existia um frasquinho semelhante a esse aqui, que era vendido com o nome de amoníaco, e esse amoníaco ele era constituído basicamente por hidróxido de amônio.
A terceira base presente no nosso cotidiano é o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele é vendido na farmácia, tá, gente? Com o nome comercial de leite de magnésia. O leite de magnésia, ou o hidróxido de magnésio, ele é muito utilizado como antiácido e como laxante. Quando uma pessoa tem sérios problemas de azia, geralmente receita-se hidróxido de magnésio para tratar essa azia, porque o hidróxido de magnésio vai neutralizar a acidez do estômago, diminuindo assim os efeitos da azia. Só que o hidróxido de magnésio ele também atua como laxante, então ele promove aí a evacuação mais do que o habitual para um determinado indivíduo, principalmente em casos de prisão de ventre, ele é aconselhado a ser tomado porque ele atua como laxante. E por último, o hidróxido de cálcio, ele é vendido aí muito em lojas de materiais de construção, porque ele é utilizado para fazer construção civil, né? Ele é vendido com o nome de cal hidratada. Ele também pode ser utilizado no solo como corretor da acidez do solo, tá? Sendo utilizado então na indústria, na agricultura. Ele pode ser utilizado ainda na indústria da cana, para que ele possa ser feita a purificação do açúcar, para refino do açúcar, tá? E ainda ele pode ser utilizado também na construção aí de monumentos, de estátuas, por causa da presença do cálcio, que vai ser muito utilizado nessas situações. Beleza? Todas as bases, elas são substâncias que elas reagem com os ácidos em uma reação química conhecida como reação de neutralização. Nessa reação de neutralização, o ácido e a base vão ser consumidos durante o processo e vai ser formado um novo produto. Esse novo produto sempre será um sal. Aqui está representado pela fórmula YX, porque o produto é sempre um sal. E também forma-se água, tá? A reação de neutralização, que é uma reação entre um ácido e uma base, sempre terá como produto sal e água. Só que aqui o nome sal, pessoal, ele não está relacionado ao sal de cozinha necessariamente. Nessa situação aqui, beleza, tá falando do sal de cozinha. Mas o sal formado numa reação de neutralização, o nome sal é o nome do grupo químico ao qual essa substância pertence, tá? Então, numa reação entre ácido e base, o hidrogênio se junta com a hidroxila da base, formando água, e o íon negativo do ácido vai se juntar com o positivo da base para formar o sal em questão. Para a gente concluir nossa aula de hoje, vamos falar de escala de pH, tá? O que é o pH? pH é o potencial de hidrogênio de uma solução. Esse potencial de hidrogênio é responsável por medir o quanto essa solução tem características de um ácido ou o quanto ela tem características de uma base, tá? Essa escala de pH, geralmente ela varia de 0 até 14. Ela tem um valor numérico que vai de 0 até 14. Quanto mais próximo do zero for o valor, mais características ácidas a nossa solução tem. Por isso eu vou dizer que essa solução ela é uma solução ácida. Quanto mais próximo do 14 for o pH da nossa solução, maior características de base a solução tem. Então eu digo que ela é uma solução básica, tá? E se ela estiver no meio aqui, exatamente no 7, ela não tem nem características de ácidos e nem características de bases, então eu digo que ela é uma solução neutra. Como que é feito para determinar esse pH? É feita a medida da concentração de íons hidrogênio e de íons hidroxilas dessa solução, mas mais especificamente para os íons hidrogênios. Se essa medida dos íons hidrogênios der um valor entre 0 e 7, eu digo que essa solução ela tem característica ácida. Se essa medida de hidrogênios der um valor entre 8 e 14, eu digo que essa solução é uma solução básica.
E se essa medida de hidrogênios der um valor exatamente igual a 7, a solução ela tem características neutras. E como que a gente faz para determinar o pH de uma solução? Existem basicamente duas formas de fazer a definição do pH de uma solução. A primeira delas é utilizando um aparelho conhecido como pHmetro. Esse pHmetro é um aparelho muito utilizado em laboratório, que através de um sistema informatizado, ele vai fazer a leitura da quantidade de íons hidrogênios da solução e vai determinar o pH de uma solução, se ela é uma solução mais ácida ou uma solução mais básica. Tá? E a segunda forma é utilizando um indicador ácido-base. O que é um indicador ácido-base? É uma substância que muda de cor quando ela é colocada em soluções que tenham características ácidas ou soluções que tenham características básicas. Aqui, por exemplo, são citados dois exemplos de indicadores ácidos-bases: o papel de tornassol e a fenolftaleína. São dois exemplos de materiais que são indicadores ácidos-bases. A primeira aqui, o papel de tornassol, ele é uma fitinha, e essa fitinha ela pode ter a coloração vermelha ou a coloração azul. Quando essa fitinha ela tem a coloração vermelha, por exemplo, se você colocar numa solução com pH ácido, ou seja, uma solução em que o pH dela seja menor do que 7, a fitinha não muda de cor, ela permanece vermelha. Agora, se você coloca ela numa solução básica que tem um pH acima de 7, você vai colocar essa fitinha vermelha lá na solução, imediatamente ela vai mudar a coloração e vai ficar azul, indicando que a quantidade de íons hidrogênios daquela solução é menor do que a quantidade de íons hidroxilas. Existe também a fenolftaleína. A fenolftaleína ela não é um papel, ela é um líquido. Esse líquido ele funciona da seguinte maneira: se você pinga uma gotinha dele em uma solução que tenha características ácidas, ou seja, que o pH é menor do que 7, a fenolftaleína ela fica incolor, ela não tem coloração nenhuma. Agora, se você pinga uma gotinha de fenolftaleína numa solução que tem características básicas, ou seja, acima de 7, ela altera a sua coloração e fica mais com uma coloração meio rosada, meio avermelhada, está mais voltado para o rosa, que identifica então que essa solução ela tem características básicas. A forma como a gente mede o pH de uma solução são dessas duas formas: ou utilizando um indicador, ou então utilizando um aparelho chamado de pHmetro. Certo, galera? Obrigado pela atenção de vocês. Até a semana que vem na nossa aula presencial. Tchau, tchau.